Tiago capítulo 5, 12. Conselhos diversos, aqui é o tema na minha Bíblia. Tiago conclui seu livro, passando alguns conselhos, e nós vamos meditar um pouquinho. Diz assim, verso 12: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Senhor, fala conosco. Usa a minha vida nesse momento para que entendamos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Como eu disse, Tiago ele conclui aqui o seu livro, lembrando aqui uma frase de Jesus, né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, o que diz passar vem do maligno. Ele vem dizer: irmãos, vocês devem ser pessoas de palavra, pessoas que transmitam confiança, pessoas de caráter, pessoas honestas, e que o sim de vocês seja sim, e que o não seja não. Que não haja fingimento nem demagogia nas vossas palavras, mas que elas expressem de fato o que está no coração de vocês. Eu amo você, mas na hora da prática é preciso realmente falarmos mais com o nosso coração, não só com as nossas palavras. Preciso falarmos com atitudes, amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Então, ele reforça isso que Jesus ensinou. Aliás, o livro de Tiago é um evangelho prático, ele ensina a prática do evangelho. Ele nos ensina a passarmos da teoria para a prática, não somente o conhecimento, mas a prática. Pois aquele que conhece a palavra e não pratica, ele mesmo diz aqui, Tiago diz, que é como aquela pessoa que olha no espelho e vê que a sua aparência não está boa, no entanto não liga, não faz nada para melhorar, não se arruma. E às vezes nós também agimos assim. Ao olharmos para a palavra de Deus, que é o nosso espelho, ao olharmos para o exemplo de Cristo, percebemos que existem coisas a serem mudadas. E Tiago diz, isso não pode ficar só no intelecto. Não pode ser somente mais um conhecimento nosso, mas precisa sair do papel, precisa ser uma prática na nossa vida. Então ele ensina o evangelho prático, praticar o evangelho. E Jesus disse que
Quem pratica, ouve as suas palavras e pratica, é prudente. É como aquele que edificou a sua casa numa rocha. Veio a chuva, os ventos e nada pôde contra aquela casa. Mas quem ouve a palavra e não pratica, está edificando a sua casa na areia e vai chegar um momento que não vai resistir. Você tem edificado onde? Na areia ou na rocha, que é Jesus? Onde nós temos edificado, construído a nossa vida, onde nós temos construído a nossa história, na prática do Evangelho, ou simplesmente temos ouvido, aprendido, mas isso não tem mudado a nossa vida. A Bíblia diz que o diabo crê também, mas ele estremece, né? Porém, ele conhece a palavra, crê, mas não muda. E às vezes nós agimos assim também, né? Conhecemos a palavra, cremos, mas o nosso comportamento não muda. Então Tiago escreve esse livro para dizer aos irmãos que não pode ficar somente na teoria, no intelecto, mas tem que partirmos para a ação. E ele diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Você pode dizer isso comigo? Alguém está sofrendo? Faça oração. Você está sofrendo, meu irmão? Você está passando por alguma situação difícil? Alguma luta? Quem de nós não passa? Quem de nós nunca passou? Tem uma saída. Tem uma solução. A oração. Tiago, ele conclui aqui, irmãos, falando do poder da oração. Às vezes eu e você ignoramos as armas que temos, a força que temos, o poder que temos, e o diabo ri de nós por nossa ignorância. Outro dia tinha uma foto, acho que era um boi ou um elefante, não me lembro mais. Estava amarrado, irmãos, ele estava amarrado numa cadeira, acho que era um cavalo, não lembro, um animal forte, mas ele estava amarrado a uma cadeira, e ele não se soltava da cadeira, ele ficava ali preso. Se ele não fosse ignorante quanto à força que tem, né? Ele teria se desvencilhado daquela cadeira, se livrado dela rapidinho e ganhado a liberdade, porque força para isso ele tinha. É como o elefante amarrado no pé de alface, porque está condicionado aqui. Às vezes eu e você estamos assim, porque nós ainda não entendemos nem aprendemos o poder da oração. Irmãos, eu quero falar para vocês hoje sobre isso com bastante propriedade, porque coisas impossíveis na minha vida, que eu achei que não tinha jeito, mas eu nunca desisti de orar, Deus tem feito acontecer. Por anos a fio, orando, clamando a Deus, e Deus foi fiel e ouviu. Havia momentos que parecia que a minha oração não estava subindo, que a nossa oração não estava funcionando, não passava do teto da igreja. Parecia que Deus não estava preocupado em atender as minhas orações, mas eu tenho visto a resposta de cada uma delas. Então Tiago diz: você está sofrendo? Por que não ora? Faça oração, porque a oração põe fim ao sofrimento. A oração move a mão de Deus. Você pode dizer isso comigo? A oração, faz assim para a sua mão, faz assim. A oração move a mão de Deus, e a mão de Deus move o mundo. Amém? Oh, glória a Deus. Eu e você não podemos mover o mundo, mas nós podemos orar, e o nosso Deus é poderoso para mover céus e terra, para abrir o mar,
para derrubar as muralhas. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. E talvez você pensou, pastor, eu estou cansado de orar, eu não vou orar mais. Eu venho aqui te dizer nessa noite, meu irmão, não pare de orar. Se a resposta ainda não veio, não desista. Porque há um poder extraordinário quando você se ajoelha para orar. Porque no mundo espiritual algo acontece quando você se desliga de tudo e você entra na presença de Deus para falar com Ele. O diabo odeia quando você faz isso. Ele odeia quando você para tudo e diz, eu vou orar agora, eu vou falar com Deus. Ele odeia quando você busca. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ouve as nossas orações. Oh, aleluia, irmãos. Não tem nada insolúvel para quem ora. Eu lembro do pastor Oswaldo. O pastor Oswaldo dizia assim, você está com problema no casamento? Ele disse assim, seja qual for o problema que você tiver no casamento, aqui, ó, tem solução. Põe a mão no joelho. Põe a mão. Só quem tem joelho, põe. Fala assim, aqui tem solução. Amém? Oh, glória a Deus. A solução está aí. Deus colocou no meu coração para reforçar isso para você hoje. Para você não parar de orar. Para você não desistir. Está sofrendo? Faça oração. Coloque na presença de Deus. Já falei para os irmãos que minha irmã falou, olha, se eu tiver que passar a noite na igreja orando, eu vou passar. O culto vai terminar, eu vou embora, mas eu vou ficar. Antes de sair de casa, ela orou e falou com Deus, ou o Senhor me cura hoje, ou eu não volto para casa. Fico na igreja. Passo a noite na igreja. Passo a manhã o dia inteiro na igreja, mas eu não volto. Estava com câncer, e o pastor, terminando o culto, eu dava a bênção apostólica, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus falou para ele, você tem que orar por uma pessoa. Deus falou para ele, tem alguém aqui com câncer? Chama a pessoa aqui. E Deus está me revelando, mostrando aqui uma mulher que está com câncer. Uma pessoa lá no fundo levantou a mão. O pastor falou, irmã, eu vou orar por você, mas não é você que Deus está mostrando não, mas eu vou orar e Deus vai curar você também. Vem aqui. Aí minha irmã, lá em casa eu tinha orado, falando, Senhor, Deus não sabe. Ela levantou a mão e ele disse, é você mesmo, vem cá. E orou por ela e disse, em 3 dias você vai colocar o câncer para fora. No 3º dia, isso era no sábado. Passou a noite do sábado, domingo, durante o dia, na madrugada do domingo para a segunda, ela colocou o câncer no vaso. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus vivo. Glória a Deus. Nós servimos um Deus vivo, que ouve as nossas orações. Nosso Deus não é de pau, de pedra, de gesso. Nós servimos um Deus vivo, que tem ouvido e ouve, boca e fala, mãos e apalpa, e cura e faz milagres. Você está sofrendo? Faça oração. Glória a Deus. Faça oração. Agora, está alguém alegre? Cante louvores. Porque na hora da alegria, né, irmãos? Que é a hora de agradecer, de louvar, de adorar, de bendizer, algumas pessoas nem se lembram.
da glória a Deus. Vocês se lembram daqueles os leprosos? Quantos leprosos estavam doentes da lepra? Quantos eram que Jesus curou? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leprosos, turma de leprosos. O Senhor tem misericórdia de nós. Aí Jesus falou: vão se mostrar ao sacerdote, porque quando a pessoa era curada da lepra, ela tinha que procurar o sacerdote. O sacerdote era como se fosse um médico, ele dava o aval da cura, né? E aí eles foram, no momento que foram, ficaram curados. Sabe quantos voltaram para dar glória a Deus? Quantos? 1. Você tem voltado para dar glória a Deus? Você tem agradecido o que Deus tem feito na tua vida? Tem se lembrado daquilo que muitas vezes você orou, pediu a Deus? Deus mudou a situação, mudou o quadro. Você tem voltado para adorar, para cantar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor? Então, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo o nome do Senhor. Doente, existem vários tipos de doença, doença de origem emocional, psicossomática, doenças de origem espiritual, doenças decorrentes do desgaste do nosso corpo, doenças decorrentes da falta de cuidado conosco mesmos, né? Às vezes não nos alimentamos como deveríamos, não dormimos direito, não damos ao corpo o descanso necessário, não tiramos férias, não cuidamos do corpo, nos alimentamos mal, dormimos pouco, e aí vem as doenças. Mas seja qual for a origem, está alguém doente? Está escrito aqui: chame os presbíteros da igreja. Os presbíteros são os pastores, os líderes, e eles ungirão com óleo. E a oração feita com fé, a oração repreendendo aquela doença, repreendendo aquela enfermidade, mandando o mal sair, vai sair no nome de Jesus. É o que nós fazemos com os irmãos quando chamamos vocês aqui na frente para ungirmos com óleo, em nome de Jesus. É óbvio, não é o óleo que cura, é o Senhor Jesus, é o nome de Jesus que é poderoso. E a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé vai promover a cura, a libertação do doente, seja qual for o tipo de doença ou enfermidade que ela tiver sido acometida. E o Senhor o levantará. Quem vai levantar, irmãos? É o presbítero? Quem vai levantar? É o óleo? Quem vai levantar? O Senhor o levantará. É Deus que faz a obra através dos seus servos. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Olha o poder da oração. Até se alguém tiver cometido pecados, mas falar com Deus, orar a Deus, se arrepender, confessar diante do Senhor, seus pecados serão perdoados. Todos os seus pecados serão perdoados. Diz mais aqui: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Aqui, irmãos, está dizendo que há momentos que é bom nós termos alguém que ore conosco, que se junte a nós em alguma situação específica da nossa vida, que às vezes nós precisamos de ajuda, seja em algum pecado oculto, seja em alguma situação que já temos orado e precisamos da ajuda de alguém, de um reforço. É bom que nós tenhamos um amigo, alguém que nós possamos abrir o coração e dizer: olha,
Ore comigo. Confesse as vossas culpas uns aos outros. Não quer dizer que aquela pessoa vai nos perdoar, mas ela vai nos ajudar em oração. Eu me lembro que eu estava passando por um problema certa vez e orava muito, diariamente, pela solução. Não acontecia. Até que, em determinado momento, eu estava na igreja e tinha alguns irmãos da minha confiança. Eu chamei eles para orar comigo. Naquele dia, as coisas mudaram. Amém? Irmãos? De repente, você pode chamar alguém que você tenha confiança plena de abrir o seu coração, para que possa ajudar você nessa batalha, nessa guerra. E, com certeza, irmãos, Jesus disse, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou. Isso pode acontecer de forma física, mas alguém pode orar conosco até distante. Alguém pode se juntar a nós na nossa batalha, na nossa guerra e orar conosco. Quem está entendendo, diga amém. Você sabia que Jesus chamou os discípulos para orar com eles? Com ele? Jesus chamou os discípulos para orar com ele. No momento da sua agonia, no momento ali muito difícil, de uma guerra espiritual tremenda que Jesus vivia ali no Getsemane, e ele levou os 3 amigos íntimos para orar com ele. Deixou os outros mais distantes, chamou os 3, vamos comigo. Subiram, aí Jesus falou, vou, rapaz, ali à frente orar, as fotos, mas vocês aqui, orem comigo. Jesus foi lá, quando voltou, eles estavam o quê? Em fervente oração, não é isso? Estavam fazendo o quê? Dormindo. Cansados. Aí Jesus veio, advertiu-os, voltou para lá, para orar. Quando Jesus volta, o que está acontecendo com eles? Estão em fervente oração. Estavam o quê? Dormindo. Jesus disse, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então, irmãos, por que Jesus chamou esses homens para orar com ele? É porque existe um poder extraordinário que acontece quando a gente faz isso, né? Quando tem alguém junto conosco, na nossa guerra, na nossa batalha, nos ajudando, no clamor, buscando a Deus a vitória. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias viveu, irmãos, no tempo do rei Acabe e Jezabel, que eram os reis de Israel, homens, Acabe e Jezabel, reis cruéis, reis que não tinham nenhum temor de Deus, idólatras. O povo judeu mergulhou num tempo de idolatria terrível. Nesse período aí, Elias começou a orar. Deus levantou Elias para orar, e disse que ele começou a orar com fervor. Senhor, fecha o céu. Fecha o céu. E ele começou a orar com fervor, Senhor, fecha o céu. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele levanta gente para orar. E Elias orou com fervor, aqui diz, né? Elias era homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E ele começou com muito fervor clamar a Deus para que fechasse os céus, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Era um juízo que Deus queria trazer, e sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Ele levanta pessoas para orar, para clamar. De repente Deus tem chamado você com algum propósito de oração. Deus tem mostrado para você algumas coisas para você orar. Sempre que Deus vai fazer alguma coisa, Ele levanta intercessores, Ele levanta pessoas para orar.
Por acaso você tem percebido que Deus tem chamado você para orar por algumas situações? E se Ele tem chamado, se disponha. Porque se Ele tem chamado você, Ele está disposto a ouvir a tua oração e o teu clamor. Quem sabe Ele tem chamado você para orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu parente, pela igreja, pelo nosso país, pelo nosso bairro, pelos vizinhos. Quem sabe Deus tem colocado no seu coração fervor para orar a respeito de alguns propósitos e objetivos. Então não se cale. Clame a Deus. Deus levantou Daniel para orar pelo seu povo. E todos os dias ele orava 3 vezes ao dia pelo seu povo, pela sua nação, pelo povo judeu. Eu quero chamar a atenção para a palavra fervor. Aqui, né? Fervor significa que ele orava com intensidade, com garra, com firmeza e com fé. E ele era persistente na oração. Que nós tenhamos esse fervor. Se formos fervorosos na nossa oração, naquilo que temos colocado diante do Senhor, se não desanimarmos nem desistirmos, se orarmos com fé, na convicção de que Deus ouve as nossas orações no tempo certo, Deus vai mandar a chuva, ou vai destruir o mal, vai derrubar a muralha, abrir o mar vermelho, vai fazer o que tiver que fazer na nossa vida e na nossa casa. Pois diz aqui, irmãos, que quando Elias orou novamente, Deus mandou a chuva. Ele ora para não chover e ele ora para chover. Deus, Ele quer ouvir as nossas orações. Você pode dizer isso comigo? Deus quer ouvir as minhas orações. Deus quer ouvir o meu clamor. Nos diz aqui que após a chuva a terra produziu os frutos. Eu quero nesse momento, irmãos, encerrar essa palavra, mas deixar muito claro aqui que Deus, Ele falou no meu coração para falar com vocês. Fervor na oração. Continue com fervor. Não desista, não desanime, não pare, ore com fé, ore com empenho, com dedicação. Porque Deus sabe a hora certa de abençoar. E Ele não vai adiantar e nem vai atrasar. No momento certo, a vitória, a resposta de Deus virá para nós. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Pai, essa é a tua palavra. E eu peço que o teu Espírito possa revelar a cada pessoa que ouve agora, seja aqui, seja pela live, seja, Senhor, onde essa pessoa receber a palavra, que essa palavra possa entrar no seu coração e dar os frutos que o Senhor quer que produza. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, em nome de Jesus.